Bom dia, amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus nos envolva nesta manhã com confiança, com coragem, para que possamos alinhar os nossos pensamentos com as leis divinas e progressivamente caminhar com maior segurança, com fé e com coragem. Nós hoje vamos ler do capítulo 13º, o que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecido, pois que à entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de criança. A sua chegada refuge de alegria a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem com que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. O pai está no hospital e, quando lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão fome nem frio nem fome. Irão à escola, irão à escola agasalhados e para as menorzinhas. O leite não secará no seio que amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais são as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bens se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão sigelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim
que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitura. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Amado Mestre, que esta lição seja um roteiro de luz para todos nós, no campo do bem, do amor e da caridade. Que não seja mais uma página a ser lida, mas é uma página a ser vivida, a despertar a nossa consciência para que possamos estender as mãos, agasalhar os infortúnios, especialmente os ocultos, aqueles que nós não os percebemos pelas mãos, pelo corpo, pelo olhar, mas sentimos a necessidade de amparar, de agasalhar. Dai-nos, Senhor, a força viva do seu Evangelho, para que ele possa mover a nossa vontade em crescer, em expandir, em ampliar o bem. Que Deus, na sua infinita bondade, ajude-nos a termos mais consciência, a sermos mais ativos e que a bondade infinita do Mestre esteja com todos nós em todos os dias do ano que se inicia. Que assim seja. Amigos, esta é uma das páginas talvez mais belas da caridade, de uma forma tão simples e singela, mas de uma grandeza que toca o nosso coração. E ele começa falando das grandes calamidades. A caridade se emociona e observa os expulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Será que todos observaram que essas calamidades têm aumentado cada dia vez mais? Chuvas, vendavais, chuvas de pedra, enchentes. Não seria este o olhar para que todos nós pudéssemos perceber que mãos amigas, mãos fraternas, mãos do bem podem se estender para ajudar aqueles que perdem quase tudo, passam por essas calamidades, sentindo-se órfãos da proteção divina, sentindo órfãos daquelas mãos que poderiam auxiliá-lo, não só nas questões materiais, mas no afago dos corações, imprimindo neles o amor, a presença, a caridade. Esses infortúnios discretos e ocultos são o que demonstra para todos nós a verdadeira generosidade, que sabe fazer com que a gente espere, que aguarde de corações amigos a assistência que há de chegar para todos nós. E aqui nessa lição nos traz uma descrição de uma dama, de uma mulher que tinha um ar distinto, que sempre vestia simplesmente, mas trazia no coração a doçura, a compreensão do amor, da caridade. Ela saía de casa para fazer o bem, mas nunca ia sozinha. Ela levava junto com ela, na sua companhia, uma filha. E isso para nós é um grande ensinamento. Nós esquecemos de fazermos a caridade e de dar exemplo para aqueles que estão conosco, sem perceber, na verdade, quais são os espíritos que fazem parte da nossa caminhada. E se nós observarmos, nós precisamos entender que todos nós estamos inseridos junto a espíritos que nos são caros e nós achamos melhores familiares com os melhores companheiros
que a lei do merecimento nos atribui. Por isso é importante que a gente possa dar tranquilidade a esses espíritos, promovendo e mostrando eles o valor da caridade. E muitas vezes nós temos a preocupação de dar para os nossos filhos a posse das instruções, para que eles possam galgar o tempo sem maiores preocupações. Mas esquecemos de dar-lhes o exemplo do amor, da fraternidade e da caridade. E a lição nos mostra algo muito importante, que não é apenas falar, mas é verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras, com as nossas mãos. E a lição de hoje nos fala, nos narra uma situação que merece reflexões profundas para que a gente possa compreender o que resulta da caridade. E aqui mostra que uma dama sai de casa com a filha e vai visitar uma família que está passando por dificuldades. E uma coisa que é muito importante, que o Evangelho nos mostra, que eles não são profissionais da mendicância, são situações que muitas vezes nós vivemos, são situações que muitas vezes carecemos nas melhores famílias, que é o benefício da amizade, benefício do amparo. E nesse caso do Evangelho, o chefe da família estava internado num hospital. E a mãe, com muitos filhos, não tinha como sair de casa para trabalhar, para suprir a necessidade que o marido não tinha como oferecer. Mas, graças a essa boa senhora, e que muitas vezes nós também podíamos fazer o mesmo, não fazemos por acomodação, ela leva para essa família tudo aquilo que é necessário. E hoje nós achamos que apenas uma cesta básica vai resolver o problema dos nossos irmãos. A caridade, ela se torna grandiosa quando ela parte dos nossos corações. E essa senhora, ela vai lá, ela leva não só o alimento, mas ela agasalha as crianças. Ela agasalha com as roupas, ela agasalha com o coração, com a palavra, estimula nesses laços o vínculo da amizade. Leva a eles o sentimento da confiança. Ela promove a confiança, porque a confiança é uma conduta que o pensamento impõe pela força do conhecimento, que faz com que a gente perceba a necessidade do outro. Então é preciso que eu creia. E para crer com vontade, de verdade, eu preciso mudar toda a minha forma de pensar para buscar novos recursos para expandir a vontade. É isso que essa senhora fez. É preciso crer para que a gente possa realizar as nossas ações nobres, que vão mudar o campo vibratório do nosso pensamento. Mas, queridos amigos, a conquista, a confiança, ela é uma conquista. É uma conquista que nos dá segurança, firmeza e que nos permite fazer com que a gente cresça, que a gente lute. Então, veja bem, amigos, nós estamos no momento em que as pessoas estão precisando tanto de nós. E ali ela vai, ela dá todo o amparo a essas crianças, dá roupa, dá agasalho, dá esperança, e dali ela sai. Ela sai, visita outras pessoas, e o Evangelho nos traz uma situação bastante interessante, que ela coloca que a carruagem, vamos falar na nossa linguagem hoje, o carro está cheio de mantimentos, de roupa, daquilo que ela vai repartir, mas não fica na porta, ela deixa disfarçadamente distante, para que não venha a ofender ou a chamar a atenção mesmo das pessoas que estão à sua volta. Mas ela sai ali, quando o Evangelho diz, terminado o seu giro, né? Ela sai daquele lugar, mas ela vai também ao hospital. É interessante isso, porque no hospital também tinha outro infortúnio, outra dor, que era do pai. Não é porque ele estava no hospital e eu falo, não, lá ele está medicado, ele está alimentando. Não, ele estava preocupado. Como é que a minha família está passando? Como é que a esposa está alimentando os nossos filhos? E ela, então,
vai lá e leva ao pai o reconforto. E ela tranquiliza sobre a sorte da família. E aqui isso é tão bonito, tão importante, é dar sem olhar a quem. E quando ela termina todo o percurso que ela estava fazendo, ela então diz: comecei bem o meu dia. Olha, isso é um prazer, é uma alegria, é uma confiança em Deus que nos oferece uma estrutura que todos nós precisávamos buscar, porque não é falar da caridade por falar, mas é estimular a confiança não só em mim, mas também com o espírito de luz que passamos a oferecer para os nossos filhos, o exemplo, a coragem. E hoje nós vamos ver que nós só evoluímos quando nós temos confiança em Deus. Porque sem a confiança, nós não podemos definir nem direcionar qualquer objetivo existenciais que move a nossa vontade. E ainda tem outro exemplo grandioso que vejo, além de tudo que essa senhora faz, é que a filha manifesta também vontade de fazer caridade, porque ela foi estimulada. Com as ações da mãe, a estimula. E aí, o que, que ela diz? O que, que ela tem dela para oferecer? E aí nós vamos ver que isso é tão sublime, porque ela orienta a filha. Quando eu estiver visitando os doentes, você me ajuda a dar-lhe o banho ou a curar. Ela mostra para a filha que ela poderia fazer alguma coisa. E ela depois ainda dá outra sugestão para a filha: aprenda a confeccionar roupinhas para que você possa levar. Porque a caridade é dar de si, e não aquilo que nós fazemos, colocamos a roupa, o agasalho, a comida, ou a cesta básica na mão dos filhos, para dar para ele, como se ele ficasse orgulhoso de que ele estava fazendo a caridade. Isso não é caridade. A caridade é aquilo dar de si. Então, graças a essa senhora, eles se sentiram agasalhados e fortalecidos. Mas o Kardec termina essa lição com uma outra lição muito importante para todos nós, e que nós muitas vezes esquecemos. Quem é essa mulher? É espírita? Não importa. Quem é ela? Não importa. A caridade não se faz por aquilo que temos, mas pelas virtudes que construímos. E aí, então, por acaso, né? Que não existe acaso, mas certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva à casa de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Então, elas aprenderam a fazer alguma coisa com aquela dama. Por isso que ela fala para a filha, porque ela ensinou as crianças a fazer alguma coisa. E quando ela bate na casa para vender o produto delas, que elas tinham feito, ela depara com a sua benfeitora, aquela que lhe ensinou. Por isso que Kardec falou, reconheceu nela a sua benfeitora. E a senhora não elogia, não faz nada disso, ela diz silêncio. Não diga já a ninguém. Falava assim Jesus. Faça tudo no silêncio. Por isso que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E deixo aqui a mensagem para todos nós, nesse início de ano, pedindo a Deus que nós aprendamos a sermos mais caridosos. E nesta hora, rogamos aos benfeitores que nos auxiliem com paz, que possamos, Senhor, sermos amparados e fortalecidos. Mestre Jesus, que os benfeitores amigos possam nos auxiliar, a cada um receba aquilo que realmente necessita. Fluidificai as nossas águas e auxiliai-nos, Jesus, para que tenhamos serenidade, confiança e paz. Que assim seja. Que todos os nossos irmãos nos seus lares recebam as vibrações de alegria, de esperança e de paz. Do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que assim seja.